Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, vamos para o segundo conteúdo do dia? Vamos embora. Vamos falar hoje de duas coisas muito especiais, né? A primeira delas tá aqui, ó. Bicampeão carioca 1990. Dia muito especial, hein? Essa final aqui, vou te contar. E o outro assunto, pessoal, é uma coisa que acontecia na arquibancada, na bancada, né, de Botafogo e Vasco, que poucas pessoas se lembram disso. Mas vamos falar primeiro um pouquinho sobre o título de 90, né? O Botafogo vinha ali de uma conquista incrível em 89, né? Uma super vitória no Campeonato Carioca, campeão legítimo com todos os méritos. E 21 anos depois, né? Então a torcida do Botafogo muito sofrida, né? E tem aquela vitória assim, inenarrável em 89. E em 90 a gente se torna bicampeão carioca, né? Uma coisa que não acontecia desde 67, 68, um bicampeonato. Vale lembrar que o carioca na época era muito importante, era considerado um título grande, né? Um título pesado, assim como o paulista. Os campeonatos estaduais tinham muita força, né? E era muito difícil você conseguir ser bicampeão, porque os times botavam força máxima, né? E o Botafogo, numa super campanha também, chega ali numa final com o Vasco, uma final muito difícil, muito complicada, onde a torcida do Botafogo também faz uma festa incrível na arquibancada, né? Sempre bom lembrar que naquela época podiam fogos, podiam papel higiênico, os bandeirões não tinham limite, então entravam ali as torcidas às vezes com 30, 50 bandeirões, né? Cada torcida. Então era uma festa assim, incrível, um negócio lindo. O Maracanã muito maior, né? O verdadeiro Maracanã. Era super imponente, era um negócio de louco, né? E o Botafogo tem um jogo muito difícil com o Vasco, né? Poucas chances de gol, um jogo bem complicado. E num bololô ali na área, o Carlos Alberto Dias consegue fazer o gol da vitória, né? Que, aliás, é uma pena que essa geração do Botafogo, Carlos Alberto Dias, Carlos Alberto Santos, Valdeir, entre tantos outros grandes jogadores ali, o Santos, Carlos Alberto Santos, jogava demais. Era digno de seleção brasileira. Injustiçado para muitos, aliás. E nunca foi convocado, né, se eu não me engano. E era um craque de bola. É uma pena que eles não marcaram aquela geração com o título brasileiro de 92, né? Onde o Botafogo também, mais ou menos, era diferente o sistema do brasileiro da época, mas tinha algumas semelhanças com o de hoje. O Botafogo era melhor em quase todos os quesitos do campeonato, tá? Mais pontos, maior goleada, artilheiro, com Chicão, né, em 92. Mas isso fica para outro vídeo. Então a gente consegue essa vitória aí muito suada, né? Difícil contra o Vasco. E o Botafogo dava início ali àquela década, a década mais vitoriosa do Botafogo, né? Que eu tive o privilégio de viver ali nos anos 90, com várias finais, vários títulos, né? Títulos que tinham peso à época, né? Que importavam à época. Ainda assim, o brasileiro, o Botafogo ganha, finalista em 92, tem a Copa do Brasil em 99, então foi uma década muito boa, que dá início nesse bicampeonato aí marcante, né? Agradecendo muito ao seu Emil Pinheiro, ao qual tenho um carinho muito grande, porque se não fosse ele, o Botafogo, eu acho que não existiria mais como time grande, né? Ia virar um morto-vivo aí, perambulando pelo futebol brasileiro, entendeu? E ele, já naquela época, o Botafogo já sofria muito, com mais administrações, né? E ele segura o Botafogo pela mão, muito para homenagear o próprio filho, né? E o Botafogo consegue ser bicampeão carioca. Mesmo ele tendo ido embora ali um pouco mais à frente, né? De uma forma meio ruim do Botafogo, deixando o Botafogo na sarjeta. Mas a gente os botafoguenses, de forma geral, tem que ser muito gratos ao doutor Emil Pinheiro, porque ele é que segura o Botafogo. Mas nessa final, que tem uma festa linda, comemoração incrível, né? Eu vi ali com os meus amigos, vibrei demais. Eu tinha 11 anos, era pequeno, mas foi fantástico aquilo ali, né? E nessa final tem um negócio engraçado, né? Um fator cômico do futebol carioca. O Botafogo é campeão, recebe uma taça e vai dar a volta olímpica. O Eurico Miranda, através ali de algumas questões de regulamento, ele diz que o Vasco também foi campeão. Entendeu? Ele insiste que o Vasco foi campeão. E o que o Eurico Miranda faz? Arruma uma caravela gigante, aí entra em campo
E ele fala pro time do Vasco pegar a caravela e dar a volta olímpica, como se a caravela fosse a taça. Então o que acontece? São os dois times dando a volta olímpica no Maracanã e as duas torcidas gritando é campeão. Que loucura, né? Coisa de futebol carioca. O futebol carioca era muito folclórico naquela época, né? Com Eurico Miranda, com Emil Pinheiro. A gente tinha ali a própria federação, né? Era uma coisa complicadíssima, com caixa d'água, uma figura folclórica, né? Ele era, se eu não me engano, era americano de Campos, e o americano era fortíssimo naquela época. Você jogar contra o americano em Campos era um caos, era quase impossível de ganhar. A galera da antiga vai lembrar disso, né? E aí acontece isso, os dois times dando a volta olímpica, o Botafogo campeão legítimo dentro de campo, e isso vai se desenrolar depois fora de campo, e de fato o Botafogo é determinado o campeão carioca, e fica para a história aí como nosso bicampeonato, né? 89 e 90, uma festa incrível, maravilhosa, e é muito bom recordar isso, né? Pra gente que era criança naquela época, era importantíssimo, esses títulos foram importantíssimos, né? O bicampeonato, um jogo muito difícil com o Vasco, complicado, enrolado, o Vasco também tinha um bom time, mas no bololô ali o Dias faz o gol e garante o título, né? Então teve essa história aí também no Carioca. E o segundo tópico aqui desse vídeo, desse conteúdo, é uma coisa que acontecia na arquibancada, né? Nos jogos de Botafogo e Vasco, com o estádio lotado. Pouca gente lembra disso aí, tá? Mas o que acontecia na arquibancada? Vocês sabem, né? Já devem saber que Botafogo e Vasco têm uma relação de amizade, ou ao menos respeito, né? Uma relação de respeito entre as torcidas, né? É raro confrontos entre as torcidas, há um respeito, né? Até mesmo nas músicas das organizadas, são raras as músicas que fazem referência a uma torcida ou a outra, sacaneando, né? Ou músicas de briga, de guerra. A própria pista, né, como a gente fala, né, a pista, ela geralmente não é salgada, né, como a galera diz. A pista não é salgada, não tem briga, quase não tem briga. E há um respeito mútuo ali, né? Então, por conta disso, acontecia um fato muito legal, que era lindo de ver. Antes do jogo, Maracanã já lotado, né? Os bandeirões das torcidas organizadas do Botafogo entravam pelo último túnel das torcidas organizadas do Vasco. E os bandeirões das torcidas organizadas do Vasco entravam pelo último túnel da torcida do Botafogo. Então o que acontecia? Os bandeirões entravam nas torcidas contrárias pelo último túnel, lá no cantinho, já na grade, né, das cadeiras especiais, e elas iam cruzando o Maracanã. E nessa época, como eu falei, era normal você ter 50 bandeirões em cada torcida. Então você imagina aquele desfile de torcidas dando a volta no Maracanã, na parte ali de baixo, né, da grade que dá para o campo, dando a volta, 100 bandeirões dando a volta no Maracanã inteiro e passando em frente às torcidas contrárias, né? E quando elas se cruzavam no meio do Maracanã e iam para as suas respectivas torcidas organizadas. Enquanto esse movimento era feito, o Maracanã inteiro aplaudindo muito alto, todo mundo batendo palma. E era lindo de ver, cara, era um negócio emocionante. Vai lembrar que nessa época não tinha grade na arquibancada. A divisão das torcidas eram feitas por cordas. A polícia militar estendia cordas lá de cima até a grade para separar as torcidas. Inclusive, quando as torcidas iam aumentando de tamanho, por exemplo, se o Botafogo estava maior, essa corda ela ia andando para a torcida do Vasco para aumentar o tamanho da torcida do Botafogo. Então tinha até musiquinha, comer é o melhor para poder crescer. As torcidas cantavam isso enquanto a torcida ia aumentando e a outra ia diminuindo. Então por isso as torcidas vinham fazendo, dava para fazer, né, esse movimento aí de contornar o Maracanã inteiro. Então acontecia isso, elas iam contornando, cruzavam no meio do Maracanã e iam para as suas respectivas organizadas, né? E quando elas chegavam, todas as bandeiras, o Maracanã inteiro começava a gritar. Vai tomar caju, né? Vai tomar suquinho de caju, Flamengo, né? Afinal de contas, o Flamengo aí é o maior rival, maior arquirrival, né, de Botafogo e Vasco. Então era o Maracanã inteiro
gritando, vai tomar suquinho de caju, Flamengo! E quando acabava de cantar, era o Maracanã inteiro de novo aplaudindo, né? E, cara, isso era lindo de ver, era um espetáculo, né? Arrepiava, porque era o Maracanã inteiro em conjunto, né? Fazendo isso. As bandeiras passando era um negócio de louco, era um negócio maravilhoso de ver. 100 bandeiras, bandeirões contornando o Maracanã, né? E é uma pena que isso nunca foi filmado, pelo menos eu não encontrei em vídeo, procurei bastante, não acho em vídeo isso. Pouquíssimas pessoas se lembram desse fato, muito poucas pessoas se lembram, seja vascaíno, botafoguense, eu converso, quase ninguém lembra, é raro quem lembre disso. E infelizmente não teve filme, né? Ninguém filmou, porque era muito bonito de ver. Isso faz parte da história do Maracanã, da história das torcidas do Botafogo e Vasco, da história das torcidas do Rio de Janeiro, né? Então era muito bonito de ver, cara. Uma pena, hoje o Maracanã é impossível fazer isso, né? Não tem mais como. O Maracanã também encolheu. E naquela época, quando você entrava no Maracanã, era um túnelzinho pequenininho, né? E quando era um tumulto para entrar, era difícil. Então quando você entrava e acessava a arquibancada, você ouvia aquele grito, né? Do Maracanã lotado, aquele estádio imponente, gigante. Meu irmão, é de arrepiar, cara. Só quem lembra, só quem é da antiga e lembra sabe do que eu tô falando, cara. Era um negócio incrível. Entendeu? Então esse era um fato lindo que acontecia nos jogos de Botafogo e Vasco, né? O fato do cruzamento dos bandeirões na arquibancada. E por isso que eu sempre falo, é preciso ter muito respeito pelas torcidas organizadas, né? Porque elas são o coração do estádio, cara. Elas fazem o estádio bater, o estádio ferver, entendeu? São várias instituições aí com muitos anos de estrada, né? Muita história. E é óbvio, né, que como toda instituição, às vezes, para uma instituição ser viva, né, ser factível, ela depende de pessoas. E às vezes tem pessoas que cometem atos aí que acabam manchando um pouco essas instituições, essas organizadas, mas elas são fundamentais para o futebol, fazem parte da história do futebol, cada organizada, entendeu? Então é preciso ter muito cuidado na hora de bater na instituição, sabe? Tem instituições que são muito legais, fazem festas muito legais, quase praticamente todas, né? Então, às vezes tem um indivíduo que faz uma besteira, mas a instituição acaba pagando, né? Então eu sempre tenho um respeito muito grande por todas as torcidas organizadas. E agora falando sem clubismo, né? Todas elas, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, que são as que eu convivi, né, e convivo, fazem festas maravilhosas, sempre foram inspiração para o Brasil inteiro, em músicas, em festa. Então eu acho que a gente tem que ter um respeito e um agradecimento a elas também por nos darem tantas histórias e momentos incríveis no estádio, né, galera? Então esse foi o vídeo aí que fala um pouquinho aí desse ano de 90, né? E esse bicampeonato de 90 e também esse fato curioso aí que acontecia na arquibancada entre Botafogo e Vasco. Beleza, galera? Ó, curte aí, comenta, compartilha, ativa a notificação. A curtida é muito importante, tá? Segue o canal também, é muito importante. Se você tiver, inclusive, aí algum fato que você lembra curioso como esse, deixa no comentário aí, pode ser com o Fluminense, com o Flamengo, com outra torcida qualquer, tá? Deixa aí nos comentários que isso faz parte do nosso folclore, faz parte do nosso futebol que a gente tanto ama. Beleza, galera? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu!